Olá, sejam bem-vindos a este episódio 199 E o Resto da História. Estamos quase a chegar aos 200 e para a semana estamos a preparar uma pequenina surpresa. Um programa diferente do habitual. Mas para já, hoje, vamos viajar até à França e com duas paragens. Portanto, temos uma paragem em 1958 e outra em 1968. Para quem é bom em matemática, há respectivamente 65 e 55 anos. E, portanto, vamos por ordem cronológica, começamos pela paragem mais longínqua. 13 de maio de 1958, o dia em que na Argélia ocorreu o chamado Golpe de Argel, seguido, a 1 de junho desse mesmo ano, 58, do regresso do grande general Charles de Gaulle ao poder em França. Deixem-me só começar por clarificar que este Golpe de Argel de 1958 não deve ser confundido com o Putsch de Argel de 1961, de que falámos neste programa há 2 anos. Vão lá ver. Embora ambos envolvem golpes, ambos envolvem a Guerra da Argélia e ambos envolvem o general de Gaulle, só para confundir. Mas não confundamos, o golpe de 1958 começou com uma insurreição na Argélia, que acabou por se estender até Paris e à queda da Quarta República, sendo substituída por uma Quinta República, precisamente liderada pelo general Charles de Gaulle, que assim regressou ao Eliseu, em França, 12 anos depois de ter de lá saído. Rui, explica-nos o que se passou então em França em 1958 e até que ponto o país esteve à beira de uma guerra civil e quais as diferenças substanciais entre essa Quarta e Quinta Repúblicas. Exato. Vamos primeiro lembrar o que é que significa a Quarta e Quinta República. Exato. A França é o país clássico das revoluções e das mudanças de regime. E das calhoadas na rua e dos conflitos com a polícia. Tudo isso típico. Está em todos os tão típico como a baguete e o camembert e essas coisas todas. Bem, desde 1789, portanto, desde a Grande Revolução Francesa, há 234 anos, a França teve 13 constituições e depois, em termos de regimes políticos, teve 4 monarquias diferentes, portanto, que funcionavam de maneira diferente. A monarquia de 1789, a monarquia de 1791, a monarquia de 1814 e a monarquia de 1830, portanto, todas monarquias diferentes umas das outras. 4 monarquias, 2 impérios, 1804, 1852, o primeiro, o Império de 1804, o Império de Napoleão Bonaparte, do famoso general. O de 1852, o Império de, o chamado Segundo Império, de um sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luís Napoleão Bonaparte, Napoleão III. Portanto, 2 impérios, 5 repúblicas, 1792, 1848, 1870, 1946, Quarta República, 1958, Quinta República. E ainda teve o Estado francês, portanto, mais um regime do Marechal Pétain entre 1940 e 1944. Portanto, a França está ocupada pelos nazis e há um governo que colabora, chamado governo Vichy, que colabora com os alemães e que também tem um novo regime que é chamado o Estado francês. E não estás a contar os partidos, senão eram milhares. Não, isso aí eram... Até hoje. Bem, isso aí era infindável. Sim. Agora, neste período em que, portanto, a França teve 13 constituições, no mesmo período os Estados Unidos tiveram uma. Exato. Dura até hoje. E apesar de terem tido uma guerra civil também lá pelo meio, mas tiveram só uma. Até hoje, com adendas e apêndices, mas é uma. Os franceses são politicamente muito ativos. Muito criativos também. A Quarta República, então, a Quarta República foi o nome que se deu ao regime republicano restabelecido em 1946, depois da ocupação alemã da França durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 1944, e depois também de 2 anos de governo provisório entre 1944 e 1946. E à frente desse governo provisório, entre 1944 e 1946, portanto, no fim da guerra, esteve o general de Gaulle. Porquê é que se chamou Quarta República? Chamou-se Quarta República porque os políticos franceses decidiram começar de novo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Isto é, não continuar aquela república que estava antes, que era a chamada Terceira República, que tinha sido fundada em 1870. Aliás, é até hoje
o regime político contemporâneo que mais durou em França, este regime da chamada Terceira República, entre 1870 e 1940. Portanto, em 1946, os políticos franceses decidiram começar de novo. Isto é, começaram com uma nova Constituição, uma Constituição aprovada em outubro de 1946, e, portanto, fundaram um novo regime, a que se chamou Quarta República. O general de Gaulle, a ideia que ficou do general de Gaulle, portanto, o general de Gaulle tinha sido o líder dos franceses que não tinham aceito o regime de colaboração com a Alemanha em 1940. Portanto, ele tinha estado no exílio em Londres, tinha chefiado essa resistência contra a Alemanha nazi em França. Salvado a honra de França. Exato. Sim, tinha garantido a ideia de que nem todos os franceses tinham colaborado. O que fez com que a França acabasse como vencedora da Segunda Guerra Mundial. Aparecesse em 1945 do lado dos vencedores, como uma potência fundadora das Nações Unidas, com um lugar, aliás, com uma das potências ocupantes da Alemanha. Portanto, a França ocupa uma parte da Alemanha em 1945, portanto é um dos vencedores ao lado da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e da União Soviética. O quarto grande vencedor da guerra é a França, que tinha sido libertada pelos americanos pouco tempo antes, mas que graças ao general de Gaulle colaboracionista, bastante embaraçoso. Um regime colaboracionista que, ao contrário de outros regimes colaboracionistas na Europa, é um regime legal, isto é um regime que tinha sido eleito pelo último, ou tinha sido sancionado pelo último Parlamento da Terceira República. Portanto, o general de Gaulle estava muito preocupado com isso. Era o único caso na Europa em que um regime legal tinha colaborado com a Alemanha nazi, ao contrário do que tinha acontecido noutros países da Europa, em que os governos nacionais tinham sido derrubados e tinham sido substituídos pelos próprios nazis por governos fantoches. Na França, não. A França tem um governo que é um governo escolhido pelo último Parlamento da Terceira República. Portanto, um governo legal. E isso era uma coisa preocupante para o general de Gaulle. Quer dizer, o general de Gaulle achava que era necessário manter a continuidade do sistema político francês, mas ressalvando o facto de que tinha havido outra França que não tinha aceito. E, portanto, é à frente disso que ele está entre 1940 e 1944, portanto, depois está à frente do governo provisório, mas quando se prepara esta Quarta República, é nitidamente um regime com o qual o general de Gaulle não concorda. Isto é, o general de Gaulle não concorda com este tipo de regime que os políticos franceses querem estabelecer em França em 1946. Como é que isso aconteceu? Tendo em conta que de Gaulle era, sem dúvida, a figura mais prestigiada, mas foi feito contra ele? Sim, totalmente contra ele. E, aliás, até, sim, exatamente contra ele. Há muita gente que teme o poder que ele possa vir a ter em França. Este general, prestigiado como o homem que salvou a honra da França, a grande figura conhecida em França, e portanto os políticos não estão muito disponíveis para arranjarem um tipo de regime que o satisfaça, no sentido de um tipo de regime onde ele possa predominar, e portanto o que eles vão organizar é aquilo que de Gaulle chama um regime de partidos, onde os partidos mandam. É contra isso que ele está contra. Portanto, um Presidente da República que é apenas um Presidente, uma chancela, um Presidente simbólico, eleito no Parlamento. Ou seja, não em eleições diretas, mas é eleito no Parlamento, exatamente. É o próprio, é a Assembleia Legislativa que elege o Presidente da República, como atualmente acontece, por exemplo, na Itália. Certo. Portanto, ou na Alemanha, hoje em dia também. O Presidente da República não tem uma legitimidade própria, diferente daquela que tem os deputados. Ou exatamente. Enfim, mas já lá iremos ao que acontece. Portanto, o Presidente da República não tem muitos poderes e, de facto, o Governo depende da Assembleia Nacional, portanto, depende do Parlamento. E o Parlamento é eleito através de um sistema eleitoral proporcional que representa todos os partidos. Portanto, todos os partidos acabam por ter lugar no Parlamento. O que quer dizer que há uma infinidade de grupos parlamentares, muitos pequeninos grupos parlamentares, que vão, e como o governo depende deles, o que eles fazem é eles estão constantemente em movimento, portanto, a fazer e a desfazer coligações.
E à medida que vão fazendo e desfazendo coligações, os governos vão se formando e desformando e caindo. Mas isso já tinha sido assim na Terceira República. Isso já tinha sido assim na Terceira República. Portanto, a Quarta República, de certa maneira, recupera essa estrutura. Aí reproduziu. Inicialmente, a ideia até na Constituição é de introduzir uma série de elementos que possam impedir aquilo que acontecia sob a Terceira República, mas depois não funciona. Okay. Quer dizer, e os partidos... há muitos partidos pequeninos e, repito, eles estão constantemente a negociar entre si. E o que é que isto faz? O que isto faz é dar a aparência de uma enorme instabilidade. A estatística é 21 governos em 12 anos. Portanto, mais ou menos um governo, cada 6 meses há um governo novo. Às vezes até há mais do que um governo em 6 meses. Agora, eu disse aparência de instabilidade, e digo aparência de instabilidade porque, por vezes, os governos mudam, mas os ministros eram os mesmos. Sobretudo em pastas-chave, os ministros continuam a ser os mesmos. Isto faz lembrar a situação da Itália do pós-guerra que aqui descrevemos. E, de facto, a Quarta República é uma espécie de... é a França italiana, é uma França italiana, isto é, com muitos partidos a lutar entre si e partidos que lutam entre si dentro de blocos, e um dos blocos, o bloco que está no poder, que são republicanos, socialistas, também democratas cristãos, embora eles não tenham em França o mesmo poder que têm em Itália. Aquilo que lhes dá coesão é o esforço para manter o Partido Comunista fora do governo. Portanto, basicamente, o Partido Comunista é o maior partido de França, tal como a Itália, o Partido Comunista também era o maior partido de Itália, e depois há uma série de fações, de pequenos grupos parlamentares, que no caso da Itália estão sob a égide da democracia cristã, mas de facto são imensos grupos, que estão em França não estão sob a égide de um partido como a democracia cristã, portanto são pequenos grupos parlamentares com líderes conhecidos, protagonistas, e que entre eles fazem rodar os ministérios e os governos só com um cuidado, que é o cuidado não de manter a estabilidade, não de manter o mesmo governo, mas de manter o Partido Comunista fora do governo. Que era o maior. Que era o maior partido. Portanto, eram sempre uma data de geringonças. Não é? Uma data enorme, incrível de geringonças. O que quer dizer que um governo formava-se e começava-se logo à espera que caísse. Basicamente era esta a lógica da Quarta República. Portanto, aliás, se nós analisarmos bem a situação, o que de facto não há na Quarta República Francesa é uma verdadeira alternância, tal como a Itália. Isto é, o governo está sempre entre estes partidos, mas não exatamente nas mesmas composições. Isto é, umas vezes uns têm mais força, outras vezes têm menos força, umas vezes uns têm os ministérios, um partido tem este e aquele ministério e depois no governo seguinte passa a ter outros ministérios, quer dizer, portanto, é isso que vai mudando. Mas 12 anos ainda é muito tempo. Se isto era tão disfuncional, como é que funcionou? Bem, porque apesar desta instabilidade, os governos conseguiram várias coisas. Estes 21 governos que sucederam em 12 anos. Bem, primeiro conseguiram gerir com sucesso a recuperação económica da França, com a ajuda americana, do Plano Marshall, falámos aqui há umas semanas atrás. Depois conseguiram evitar o tipo de inflação que tinha afetado as economias ocidentais no fim da Primeira Guerra Mundial. Portanto, no fim da Segunda Guerra Mundial, também falámos disso a propósito do Plano Marshall, havia uma grande preocupação em evitar aquela grande inflação que se tinha seguido à Primeira Guerra Mundial. E consegue-se mais ou menos. Quer dizer, a inflação, existe inflação, mas não tem os níveis desestruturadores da sociedade que teve a inflação a seguir à Primeira Guerra Mundial. Portanto, houve aqui uma maior contenção. Obviamente o Plano Marshall ajudou a isso, a manter os déficits contidos, a evitar grandes despesas e, obviamente, o próprio dinheiro americano também poupou aos déficits que podiam-se fazer. Depois, a França, estes governos conseguiram negociar a entrada da França nestas estruturas de integração europeia, como aquelas que foram organizadas do Plano Marshall, como aquelas que vão dar origem à CEE, em 1957, são os governos da Quarta República que negociam com a Alemanha, portanto, negociam uma nova relação da França com a Alemanha
garantindo que não haverá novos conflitos baseados nessa inimizade histórica que havia na Europa Ocidental entre a França e a Alemanha. Portanto, são os governos da Quarta República que conseguem isso, portanto, fundar a Comunidade Económica Europeia em 1957. Também colocam a França na NATO em 1949, portanto, têm esse sucesso externo. E depois, claro, mantém uma democracia pluralista, uma democracia com a imprensa livre, vários partidos, e mantém o Partido Comunista fora do poder. Isso é uma grande preocupação, manter o Partido Comunista fora do poder. Reparem, o maior partido, é preciso manter o maior partido de França fora do poder e, ao mesmo tempo, conseguem manter o Partido Comunista fora do poder, evitando aquele ambiente de grande polarização, grande conflito que se tinha vivido em França nos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial. Um elemento de confrontos na rua, de grandes, de sensação de que o regime estava a cair. Aqui também, eles também conseguem evitar nos anos 50 isso. Então, mas aí tenho uma pergunta que é ao contrário da outra. Mas se funcionava, porque é que deixou de funcionar? Nem tudo funcionava. Nem tudo funcionava. Quer dizer, e uma das coisas que não funcionava foi a preocupação destes governos da Quarta República em tentar manter aquilo que para eles era o veículo de projeção da grandeza da França no mundo. E esse veículo era o Império. Era o ultramar francês, em África e na Ásia. Tinha sido um grande investimento dos vários governos e dos vários regimes franceses desde o século XIX. Até para compensar, por vezes, alguns insucessos na Europa, tinham feito conquistas fora da Europa, em África e na Ásia. A ideia de uma grandeza da França. A grandeza da França. E estes governos da Quarta República tentaram manter isso. E tentaram manter isso já perante a contestação armada em vários destes territórios sob a administração francesa. Portanto, há movimentos, há partidos que se armam e combatem a administração francesa, e estes governos da Quarta República tentam resistir militarmente, como é o caso do Vietnã. No Vietnã há um movimento, aliás, inspirado muito baseado nos comunistas e no apoio da União Soviética e depois de 1949 da China comunista, de contestação da presença francesa e da administração francesa no Vietnã, e os governos da Quarta República decidem resistir, isto é, tentar manter essa administração francesa, e isso acaba numa grande catástrofe, num grande desastre militar em 1954, na Batalha de Dien Bien Phu, 10 mil soldados franceses prisioneiros dos guerrilheiros do Viet Minh, portanto um desastre enorme. A França é obrigada a retirar, os governos da Quarta República são obrigados a negociar a retirada da França do Vietnã, mas em 1954 há absoluta frente de guerra no exterior, na Argélia, e mais uma vez a decisão dos governos franceses é, bem, tivemos um desastre mesmo agora, mas agora este vai ser um sucesso, portanto vamos resistir aqui. Até porque é também mais próximo de casa, não é? A Argélia era muito diferente do Vietnã. Quer dizer, a Argélia, para os franceses de 1954, quando começaram os problemas na Argélia, era visto como uma coisa completamente diferente. Primeiro, não era visto como uma colónia. A Argélia era uma parte da França que estava do outro lado do Mediterrâneo. Portanto, eram 3 departamentos franceses, vamos dizer, distritos, equivalente aos nossos distritos, que por acaso estavam do outro lado do Mediterrâneo. A França tinha ocupado a Argélia a partir de 1830, desde 1848 que considerava que a Argélia era parte integrante do território francês, portanto já há muito tempo que a Argélia era considerada parte integrante do território francês. Em 1848, reparem, em meados do século XIX, já havia cerca de 100 mil franceses que viviam na Argélia, que estavam estabelecidos na Argélia. Uns 15 mil deles até eram agricultores já. Em 1958 eram 1,4 milhões de franceses na Argélia. E com esta nota, a maior parte deles não eram franceses que tivessem vindo recentemente da França. A maior parte deles tinha nascido na Argélia. Portanto, ao contrário da colonização portuguesa, que aqueles números de centenas de milhares de portugueses que em 1974 estão em Angola e Moçambique, mas que a maior parte deles foram para lá nos anos 50, 60, estes 1,4 milhões de franceses que estão na Argélia, descendentes de europeus,
nasceram na Argélia. A maior parte deles são descendentes de vagas de migração europeia desde meados do século XIX. E, portanto, estão muito agarrados à Argélia. A maior parte deles vivem em cidadezinhas na costa que são iguais às cidadezinhas francesas. Algumas delas até sem muita população árabe, portanto, parecem cidades da França, quer dizer, cidades da França do outro lado do Mediterrâneo, um bocadinho parecidas com as cidades do sul da França na Europa, e portanto não é nada fácil dizer a estes franceses, bem, a partir de agora vamos entregar-vos a uma administração da maioria árabe da população, uma vez que estes 1,4 milhões de franceses de descendência europeia são apenas 13% da população da Argélia. 13% da população da Argélia. Já falámos aqui disso a propósito de 1961, mas não era nada fácil dizer-lhes, bem, agora ou vão ficar sobre um governo árabe, uma vez que a maioria da população é árabe, vai eleger um governo árabe, ou então regressam à França e abandonam as casas, as terras, as cidades onde cresceram, nasceram, dos vossos pais e avós, já estiveram. Não era nada fácil fazer isso. Pronto. Década de 50, Argélia. Sim. Já estamos em 1958? Podemos já estar em 1958. Okay, então em 1958, para resistir às infiltrações armadas dos guerrilheiros da Frente de Libertação Nacional da Argélia, sobretudo a partir da Tunísia, a França tem na Argélia um exército de 600 mil homens. É muita gente. Isto é mais de 500 mil de homens. É um exército enorme que está na Argélia, quer dizer, é quase metade da população francesa da Argélia, quer dizer, o equivalente a quase metade da população francesa da Argélia. Portanto, um exército enorme para conter, isto é, para defender as fronteiras e manter a ordem nas cidades argelinas. Imagino com muito oficial que ainda vinha da Segunda Guerra Mundial, portanto, gente rija, não é? Com uma grande experiência militar. Experiências militares, não era só gente que vinha da Segunda Guerra Mundial, era muita gente que vinha do Vietnã. Pois. E onde queria, na Argélia, vingar a derrota do Vietnã. Isto é, muitos oficiais que tinham vindo do Vietnã humilhados e que diziam, mas aqui na Argélia não vamos ser humilhados outra vez. Isto é, aqui vai ser a nossa... Obviamente, eles explicavam o insucesso no Vietnã pelo facto de não terem tido o apoio dos governos franceses que deviam ter tido, portanto, tinham sido traídos no Vietnã e não iam deixar-se trair outra vez na Argélia. E é essa mentalidade. Portanto, ou seja, oficiais muito fortes, muito poderosos e não necessariamente alinhados com o que estava a acontecer em Paris. E com os políticos. Não, e sobretudo que tinham esta mentalidade própria, quer dizer, que faziam um mundo à parte, um mundo um mundo de legionários, um mundo de centuriões, de gente que que estava fora de França, quer dizer, que estava a fazer... Generais. E oficiais de todo o tipo, capitães, tenentes, gente veterana. Não, o que eu dizia é que ia até aos generais. Ia até aos generais. E, portanto, gente que tinha muita experiência de guerra. Muitos deles tinham estado até na resistência francesa, quer dizer, isto é, combater a Alemanha nazi, depois tinham ido para o Vietnã, depois do Vietnã. Muita gente dos corpos, daquilo que a França tinha formado para combater estas guerras, que eram corpos especiais, isto é, paraquedistas, comandos, a própria legião, os legionários, a legião francesa, a legião estrangeira francesa, de que já aqui falámos. Portanto, gente que tinha um espírito de corpo muito desenvolvido e portanto, tinha esta mentalidade. Isto é, a mentalidade era uma mentalidade do género, nós representamos aquilo que é puro e melhor em França. Aqueles que estão disponíveis para se sacrificar pela honra e pela grandeza da França. E temos perante nós, como interlocutores, estes políticos corruptos e desleixados e indisciplinados. E, portanto, em 1958, este corpo expedicionário francês na Argélia está convencido que representa qualquer coisa, verdadeiramente os interesses da França, os interesses da pátria, e que os governos os estão a trair. E têm de dar uma lição aos governos. Isto é, têm de os pôr na ordem. E é a partir daí que organiza uma conspiração militar, política ou militar na Argélia para derrubar não apenas já o governo, mas o regime em França. Um golpe de Estado, portanto. Um golpe de Estado.
para estabelecer em França um regime político que apoie verdadeiramente o esforço militar na Argélia. A 13 de maio estes generais tomam o poder em Argel e exigem o estabelecimento de um governo de salvação pública em Paris. Eles estavam em contato com o general de Gaulle. Portanto, o general de Gaulle, em 1946, não concorda com a Quarta República e retira-se. Retira-se da política, vai-se embora. Vai escrever as memórias. Vai escrever as suas memórias da Segunda Guerra Mundial. Eles estão em contacto. Há muitos deles até eram oficiais que tinham servido com o general de Gaulle. Eles estão em contato com de Gaulle, mas de Gaulle não assume a chefia deste movimento. O que de Gaulle faz numa conferência de imprensa em Paris a 19 de maio é outra coisa. É dizer que está pronto para ser chamado para o governo se o Presidente da República, que é um senhor chamado René Coty, o chamar. Portanto, ele diz, estou pronto para ser chamado. Portanto, ele não se põe à frente dos rebeldes. Pelos políticos legítimos. Exato, pelo Presidente da República. Ele está pronto a ser chamado Presidente da República. Portanto, ele não se põe à frente do golpe de Estado, embora tivesse relações com os golpistas, com os militares golpistas. Portanto, ele declara essa intenção e, entretanto, os golpistas da Argel iniciam um movimento. Os paraquedistas do Corpo Expedicionário da Argélia ocupam a ilha da Córcega a 24 de maio e, portanto, tudo se prepara para, a partir da Córcega, eles poderem conquistar Paris, isto é, assaltar Paris, os corpos paraquedistas e ocuparem Paris, portanto, para derrubarem o governo. E tinham meios para isso. E tinham meios para isso. E no caso de o general de Gaulle não ser chamado para formar o governo, e no caso de, tendo o general de Gaulle sido chamado para formar o governo, se ele não for apoiado na Assembleia Nacional, e portanto no Parlamento, também o golpe também continua. Portanto, é isso que leva a 29 de maio, 1958, o presidente René Coty, o presidente da República, dizer que para evitar uma guerra civil, de facto não é uma guerra civil, é um golpe de Estado, quer dizer, ele não tinha meios provavelmente não tinha meios para resistir ao impacto dos militares, vai chamar o general de Gaulle. E o general de Gaulle diz, sim senhor, aceito formar governo, mas com estas condições. Primeiro, durante 6 meses, como chefe de governo, tem de me dar poderes extraordinários. Isto é, poderes de fazer mudanças legislativas através de decreto, sem passar pela Assembleia Nacional, sem o apoio do Parlamento. Isto é, mudar a legislação, que ele entender mudar, fazer as reformas que ele quiser, apenas com decretos do governo. Portanto, essa é a primeira coisa que ele pede. E a segunda coisa que o general de Gaulle pede, como condição para governar, é a possibilidade de fazer uma nova Constituição. Isto é, na prática, acabar com a Quarta República. E o regime está num impasse tão grande e está tão encurralado que estas exigências do general de Gaulle são aceitas pelo Presidente da República, o René Coty, e também são aceitos pela Assembleia Nacional, pelo Parlamento, através de voto, 329 votos a favor do general de Gaulle, 224 contra, e o general de Gaulle, portanto, torna-se chefe do governo com estes poderes extraordinários, isto é o poder de mudar tudo aquilo que ele quiser, fazer reformas da educação, reformas financeiras, reformas da administração pública, tudo o que ele quiser, poderes extraordinários, o Parlamento não vota nada, portanto é tudo decretado pelo governo. Foi uma chantagem militar que depois a democracia subscreveu. E fazer uma nova Constituição. Ele mais tarde, em dezembro de 1958, vai ser eleito Presidente da República por um colégio eleitoral e não no Parlamento. Portanto, ele já tinha mudado aí a Constituição. Portanto, mas neste período de mudanças, ele é o chefe do governo. Muita gente raciou nesta altura, percebe-se, que de Gaulle estabelecesse uma ditadura. Claro. Ele diz, a explicação que ele diz é, a maneira como ele acalma as pessoas, ele diz, bem, tenho 67 anos e já não tenho idade para começar a carreira de ditador. E lembra também outra coisa, que é uma coisa muito importante nisto tudo. Ele diz, quem é que deu a liberdade à França em 1944? Fui eu. Quem é que estabeleceu um regime de pluralismo partidário, etc.? Fui eu. Quer dizer, portanto, se a França tem liberdade hoje, deve-me em grande medida a mim. É impossível fazer isto com qualquer outra pessoa. Como é que podem suspeitar que eu quero estabelecer uma ditadura? Quer dizer, e portanto... Agora, o que ele estabelece, de facto, não é uma ditadura, mas é uma coisa que alguns vão chamar uma monarquia republicana.
O governo, portanto, o governo passa a depender de um presidente que é eleito num colégio eleitoral e não no Parlamento. Portanto, uma série de... É um colégio eleitoral que é formado pelos deputados e pelos presidentes da Câmara, pelos vereadores, cerca de 80 mil grandes eleitores que se reúnem e elegem o Presidente da República. Mais tarde, a partir de 1962, há uma nova revisão da Constituição, passa a ser por sufrágio universal direto. Isto é, os franceses votam diretamente no Presidente da República, mas mesmo já como o colégio... Agora, não é? Como é agora. Mesmo já o colégio eleitoral dava ao Presidente da República uma autoridade que não era a do Presidente eleito no Parlamento, que dependia do Parlamento. O Presidente passa a ser eleito por um mandato de 7 anos, portanto passa a ter 7 anos de mandato. E o governo, portanto, o governo depende do Presidente da República, não depende da Assembleia Nacional. Portanto, o governo é... Ao mesmo tempo, curiosamente, o Presidente não governa porque há um Primeiro-Ministro. Há um Primeiro-Ministro. Portanto, isto não é exatamente um governo... Isto não é um regime presidencialista americano, é um regime diferente. Isto é, não é um regime presidencialista americano, primeiro porque o Presidente pode dissolver o Parlamento. O Presidente dos Estados Unidos não pode dissolver o Congresso, nem o Senado, nem a Câmara dos Representantes. Há uma separação de poderes. O Presidente da República Francesa pode dissolver a Assembleia Nacional. O governo depende do Presidente, mas o Presidente não governa, tem um primeiro-ministro. Portanto, o Presidente pode ir mudando o governo, as chefias do governo, e manter-se Presidente. O que é que isto faz lembrar? Isto faz lembrar as monarquias constitucionais do século XIX. Isto é, o Presidente da República é o rei das monarquias constitucionais do século XIX. Este rei que reina, mas não governa, de quem o governo depende e que pode adiar e dissolver as assembleias legislativas eleitas. E a Constituição é referendada? Esta Constituição é referendada em setembro de 1958, é aprovada por 79% dos franceses. Reparem como o General de Gaulle neste momento tem, digamos, o apoio, pode dizer que tem o apoio da França. Contra a Constituição da Quarta República também tinha sido referendada em 1946 e tinha sido aprovada por 53% dos franceses. Portanto, uma diferença de... Em 1958 a Constituição da Quinta República é apoiada por 79%, quase 80% dos franceses. Em 1946 a Constituição da Quarta República só tinha sido apoiada por mais ou menos metade dos franceses. E depois enfim, de Gaulle é depois eleito Presidente da República pelo Colégio Eleitoral em dezembro de 1958 e depois, mais tarde, em 1965, por sufrágio universal para um outro mandato de 7 anos. O General de Gaulle acha que todo este regime está baseado precisamente nesta sintonia entre o Presidente da República e a França. Portanto, o Presidente da República tem de ser alguém que a todos os momentos pode dizer que tem do seu lado a maioria dos franceses. Não pode haver, diz o General de Gaulle, a mais pequena dúvida a esse respeito. Portanto, de Gaulle estabelece, além das regras constitucionais, de Gaulle estabelece uma espécie de regra para ele próprio, que é ele tem de ganhar, enquanto Presidente da República, tem de ganhar todas as eleições. Eleições presidenciais, mas também eleições legislativas, eleições autárquicas e todos os referendos, seja sobre o que for o referendo. Isto é, o Presidente, a todos os momentos, o Presidente tem de dizer: eu sou a França, quer dizer, eu sou a maioria dos franceses. E, portanto, se não ganhasse, ia-se embora. Se não ganhasse, ia-se embora. Portanto, mesmo que tivesse sido eleito Presidente da França, mas bastava perder uma eleição, vai-se embora. Quer dizer, é esta a regra que ele estabelece. E depois, claro, há outras mudanças. Há, por exemplo, o sistema de eleições para a Assembleia Nacional deixa de ser proporcional, passa a ser maioritário em 2 voltas, o que diminui imenso o número de partidos e permite ao partido que tem... permite que um partido, não tendo a maioria dos votos, consiga ter a maioria dos lugares no Parlamento. Só para dar uma ideia, por exemplo, o partido apoiante do General de Gaulle em 1962, nas eleições de 1962, tem 6 milhões de votos, e tem 206 lugares no Parlamento. Tem quase a maioria, falta-lhe uns quantos para a maioria absoluta. O Partido Comunista Francês tem 3 milhões de votos, portanto metade dos votos do partido do General de Gaulle, mas tem 41 lugares no Parlamento.
Portanto, um terço dos deputados do Partido General de Gaulle. Portanto, não há deixou de haver correspondência entre os votos que os partidos têm e os lugares no Parlamento. Isto, portanto, para mim, isto é, o Parlamento passa a estar baseado num sistema cujo objetivo já não é propriamente representar proporcionalmente as correntes da opinião que há em França, mas arranjar facilmente uma maioria para o governo, que é a maioria do General de Gaulle. O movimento gaulista é um movimento que acaba por estar em oposição ao Partido Comunista francês, acaba por ser identificado com a direita, mas de facto está, enfim, há gente da direita, há gente da esquerda, como o André Malraux, que é um dos grandes gaullistas, é um indivíduo que vem da esquerda, aliás até tinha sido simpatizante dos próprios comunistas e que está com o General de Gaulle. Portanto, o General de Gaulle aproveita os poderes para sanear as finanças da França. Há um novo franco, uma nova moeda, liberalizar a economia, fazer reformas que tinham sido discutidas há muito tempo e que não eram apoiadas, mas há uma coisa que ele faz. Portanto, ele em 1958, o apoio que ele tem é do corpo expedicionário da Argélia e daqueles generais e oficiais que na Argélia queriam continuar a manter a Argélia francesa. E uma coisa que o General de Gaulle faz é, desde cedo, quase desde 1958, 59, começar a preparar a retirada francesa da Argélia. Portanto, contra aqueles que o tinham colocado no poder. E ele faz isso porque ele acha que a guerra na Argélia está a limitar, ao contrário do que pensavam os governos da Quarta República, está a limitar o papel que a França podia ter na Europa, manter 500 mil de homens na Argélia. Isto é, está a desviar da atenção que devia ter nos equilíbrios de poder na Europa, na construção europeia, etc. E depois o General de Gaulle tem também uma ideia de uma França francesa, de uma França europeia, e acha que a Argélia nunca será europeia, nunca será francesa. E, portanto, isso leva a separar-se daqueles que o tinham apoiado em 1961, e, de facto, só o General de Gaulle é que poderia ter tido a capacidade em 1961 de resistir a um novo golpe destes generais da Argélia. O tal putsch da Argélia? Porque uma nova tentativa de golpe. Muitos destes oficiais do corpo expedicionário da Argélia, que querem manter-se à Argélia, mas também, muitos deles também são fiéis ao General de Gaulle. E em 1961 estão divididos e uma parte mantém-se fiel ao General de Gaulle. Portanto, só o General de Gaulle, de facto, é que poderia ter feito o que fez, e o que nos remete para uma frase famosa do Raymond Aron, que ele diz em 1960, o Raymond Aron, um dos grandes intelectuais franceses, meados do século XX, e ele diz em 1959, diz bem, os poderes que o Presidente da República tem não são verdadeiramente os poderes da Constituição, são os poderes do General de Gaulle. Depois do General de Gaulle, nunca mais um Presidente da República terá estes poderes, mesmo que a Constituição fique igual. Certo. E isso é, de facto, totalmente verdade. Muito bem. Olha, nós aqui já falamos de Casablanca. Humphrey Bogart e Ingmar Bergman tinham sempre Paris, e os franceses terão sempre o maio de 68. Passaram 55 anos desde que as revoltas estudantis viraram França de pernas para o ar, e os franceses tomaram-lhe o gosto. Já era assim antes e continuou a ser depois, porque de facto, como a gente disse há pouco, não há nenhum povo que se revolte como eles. Aliás, é Emmanuel Macron que o diga. Rui, toda a gente fala do maio de 68, mas nem sempre é fácil saber o que foi exatamente o maio de 68, as implicações que teve na altura e aquilo que dele chegou até aos dias de hoje, e é por isso que tu aqui estás. Como é que um protesto iniciado na Universidade de Nanterre contra a divisão dos dormitórios entre homens e mulheres, parece que foi assim que começou, ganhou também a dimensão, e já agora, quanto de maio de 1968 é que achas que ainda existe nas manifestações e nos confrontos com a polícia que com tanta frequência vemos acontecer em França? Há muita coisa do maio de 68 existe hoje nas contestações em França, tal como no maio de 68 havia muito das revoluções anteriores. Isto é, muito da Revolução de 1830, muito da Revolução de 1848, muito da Revolução de 1870, tudo revoluções em Paris, e com uma cultura de insurreição que se espelha no maio de 68, por exemplo, através das barricadas. Isto é, a barricada é uma típica, isto é, o cortar, o criar obstáculos numa rua ou numa avenida é um típico procedimento revolucionário parisiense que se mantém nestas revoluções todas. Mas então, como é que chegamos, até hoje, como é que chegamos a uma espécie de revolução em maio de 68? Nós temos 3 fatores. O primeiro é quase demográfico. Como disseste, tudo começa com protestos e manifestações de estudantes na Universidade de Paris, Nanterre, fica nos subúrbios de Paris, em março de 1968, e depois em 6 de maio de 1968
alarga-se ao centro de Paris com manifestações de milhares de estudantes que são confrontados com a polícia e erguem barricadas. O mesmo acontece no dia 10 de maio. Bem, como é que nós podemos olhar e explicar isto? Primeiro, há revoltas de estudantes neste ano em todo o mundo ocidental e até no terceiro mundo. Há revoltas de estudantes nos Estados Unidos, há revoltas de estudantes no Japão, no México, na União Soviética, na China também, a Revolução Cultural Chinesa, talvez um dia falemos aqui disso. O que é que se passa aqui? Passa-se que depois de 1945 houve um grande esforço em quase todos os Estados do mundo para fazer um investimento em educação e sobretudo na educação e também na educação superior. Os números são impressionantes. Em 1940 havia no mundo 18 estudantes no ensino superior por cada 10 mil pessoas. 18 estudantes por cada 10 mil pessoas. Em 1970 há 80 estudantes por cada 10 mil pessoas. Enfim, isto são é um número. Estes números às vezes são discutíveis. Sim, em 30 anos, mais do que quadruplicam. Mais quadruplicam. Em França havia 60 mil estudantes numa população de 42 milhões de habitantes. Havia 60 mil estudantes no ensino superior em 1939 e em 1968 são 500 mil. Portanto, são 10 vezes mais 28 anos depois. Portanto, o que isto tem é que as universidades, que eram até aí reservadas a elites mais ou menos hereditárias, isto é, os estudantes eram geralmente já tinham filhos de outros estudantes, começam a ser massificadas pela maior geração de jovens em todos os tempos no Ocidente, que é os chamados baby boomers. Portanto, e o que é que isto acontece? Bem, inicialmente as escolas são as mesmas e dão de si, quer dizer, a pressão sobre as estruturas existentes é enorme. Muito bem, nós temos a pressão do tempo. Lamento imenso que nos está a ouvir em FM, nós vamos continuar a conversar sobre o maio de 68, mas para isso vai ter que nos ouvir em podcast. Despedimos-nos quem nos está a ouvir em direto, os outros já sabem, continuamos aqui. Então, Rui, portanto, o primeiro fator é estudantada com fartura. É muita gente jovem. E então, o segundo falaste em três fatores. O segundo fator é muita gente jovem com um aspecto muito diferente dos mais velhos. Os rapazes de cabelos compridos, vestidos com gostos completamente diferentes dos mais velhos. Isto é, nunca, como em 1968, se notou no Ocidente uma diferença tão grande entre os mais novos e os mais velhos. Um choque geracional profundo. E é um choque visível. Quer dizer, nós hoje estamos habituados a um mundo em que as pessoas, independentemente da idade, se vestem mais ou menos todas tendencialmente da mesma maneira. Os sneakers, as vestes esportivas, as calças de gangue, etc. Bem, em 1968 não, eram dois mundos à parte. De um lado havia os jovens, do outro lado estavam os mais velhos, e os mais velhos podiam começar com 20 e tal anos, quer dizer, mas já eram mais velhos, eram gente com um aspecto completamente diferente, com uma mentalidade completamente diferente. Portanto, esta nova cultura que surge em 1968 é muito importante. E quais são as condições desta nova cultura? A primeira condição é um grande bem-estar económico. Estes jovens revoltam-se, não estão preocupados com empregos, não estão preocupados com as casas, eles dão de barato que vão ter empregos e vão ter casas. Mas isso costuma ser... estão cansados de ter empregos e ter casas. Isso é tão burguês, é tão capitalista, é tão entediante, quer dizer, é tão cansativo, quer dizer, eles querem outras coisas, querem aventura, querem romantismo, querem outras coisas. Portanto, o maio de 68 é de facto antecedido de um período de grande crescimento económico. Portanto, há um grande aumento do poder de compra e do conforto. E ao mesmo tempo declínio das práticas religiosas. Portanto, as pessoas não estão a ir, sobretudo estes jovens deixaram de ir à missa, deixaram de seguir, portanto, as mesmas tradições de reverência dos pais, portanto, são gente completamente diferente. E, portanto, têm meios agora para desenvolver, incluindo meios económicos, até têm dinheiro para desenvolver a sua própria cultura rock, música pop, novos costumes, hippies, aquela diferença de repente olhar para um jovem e não se parece nada com um senhor, quer dizer, ou uma senhora da classe média, e é um momento em que nesta nova juventude universitária se espalha aquilo que já existia, que era uma espécie, a contracultura da boémia artística, que sempre tinha existido, a cultura de contestação das formas, dos valores, dos hábitos da maior parte da população. Isto nos meios artísticos boémios, isso tinha sido sempre existido, e essa contestação é agora
massificada também. Isto é, estes jovens assumem esse tipo de contestação. Isso vê-se nos slogans do Maio de 68. Os slogans são é proibido proibir, ser realista exige o impossível. Portanto, o meu favorito é debaixo da calçada. A praia, exatamente. Só por isso já justificava. Portanto, de acordo com esta contracultura, os jovens exigem o fim das hierarquias, portanto, estudantes e professores nas escolas devem estar em pé de igualdade, não deve haver avaliações, nem exames, quer dizer, devem ser camaradas uns com os outros. Fim das hierarquias, e discutir. A emancipação sexual, obviamente. Certo. Isto é numa época em que os contraceptivos orais estão a começar a aparecer, foram legalizados nos Estados Unidos em 1960, em França são legalizados em 28 de dezembro de 1967, portanto 5 ou 6 meses antes do maio de 68 a pílula está legalizada e está disponível, quer dizer, enfim, há uma coisa, são coincidências interessantes. E eles são pós-materialistas, como é uma palavra que se inventa para definir esta revolução, é uma revolução pós-materialista, é a Revolução de Maio de 68. Portanto, eles são críticos da sociedade de consumo, o que faz o Raymond Aron, mais uma vez, dizer que a sociedade de consumo está a ser criticada pelos seus principais beneficiários. Quer dizer, são eles que estão a criticar a sociedade. Portanto, há esta dimensão de uma revolução cultural que é muito difícil de definir até e de conter, portanto, que leva ao culto da juventude. Portanto, a juventude, de repente, basta ser jovem para se ter razão. Portanto, é isso. Portanto, os mais velhos ficam depois, de repente, todos preocupados com a maneira de se relacionarem com os mais novos, e onde até aí haviam sistemas de hierarquia muito claros, de repente passa a haver aquela suposta artificial camaradagem entre os pais e os filhos, e os professores e os alunos tentam restabelecer a autoridade, dizendo, não, mas eu sou o teu melhor amigo, eu estou aqui para vos ajudar e não para vos disciplinar e para vos ensinar qualquer coisa. Estou aqui para aprender com vocês também. Portanto, essa atitude começa em maio de 68, a atitude da autoridade defensiva, quer dizer, de uma autoridade defensiva. Portanto, isto mostra um impacto desta mudança do maio de 68. Mas nós há pouco estivemos a falar da França de 1958, esta é a França de 1968, 10 anos depois, e parece um outro mundo, mas o pobre de Gaulle estava ainda na presidência. Exato. O que é que se passa? Ele percebeu isto? O que é que se passa na monarquia? É isso que estás a perguntar. O que é que se passa na monarquia? O que é que aconteceu ao rei? Bem, uma coisa que aconteceu ao rei, coitado, é que envelheceu. Ele em 1968 tem 78 anos. Ele mantém um ambiente, mas continua a mandar. Portanto, ele é esta figura... Mon general. Mon general. Não, mas é assim que os ministros, os deputados, os jornalistas o tratam. O meu general, isto é um hábito da tropa, não é o senhor general, é mon general, meu general. Sim. Portanto, o ambiente é um ambiente de quartel, quer dizer, um ambiente de quartel em que a política francesa vive. Com esta figura imponente, está cada vez mais imponente, com 2 metros de altura, quer dizer, uma figura tremenda, quer dizer, não está nada convencido que o tempo dele acabou, portanto, ele continua à frente da França. Agora, o que se passa é que há muita gente dentro do movimento gaulista que acha que o general de Gaulle foi extraordinariamente importante, teve um papel fantástico, não se podia ter feito nada sem o general de Gaulle, mas agora é tempo dele se retirar e escrever a segunda parte das memórias, quer dizer, porque ele escreveu as memórias da Segunda Guerra Mundial, mas agora se calhar era tempo de escrever as memórias destes últimos anos e, portanto, ir lá para a sua aldeia, quer dizer, escrever as suas memórias. Uma das pessoas que pensa assim é o seu primeiro-ministro, o Georges Pompidou, que é o primeiro-ministro do general de Gaulle desde 1962. Outro que pensa assim é um dos ministros do general de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, um dos jovens ministros, que ganha até uma reputação de resistir ao general de Gaulle, dizer não, mon general, não, quer dizer, é o único tipo que diz que não, mon general, quer dizer, o Georges Pompidou tem 56 anos, o Valéry Giscard d'Estaing tem 42 anos, e todos eles julgam que a França está a precisar de um novo momento de inovação, e que são eles, obviamente, que devem conduzir esse movimento. E acabarão por fazer, não é? Sim, virão os dois a ser presidentes da França nos anos seguintes, o Pompidou em 1969 e o Giscard d'Estaing em 1974. Eles têm também, atenção, têm também dúvidas em relação a decisões e a opções do general de Gaulle. Já falámos aqui de alguma delas, por exemplo,
a resistência que o general de Gaulle está a opor à entrada da Grã-Bretanha na Comunidade Económica Europeia, a resistência do general de Gaulle às decisões coletivas na Comunidade Económica Europeia, a resistência que o general de Gaulle está a ter cada vez mais em relação aos Estados Unidos, ele está-se a tornar cada vez mais anti-americano, tirou a França das estruturas militares da NATO, portanto ele parece estar em conflito com os parceiros ocidentais, portanto isto faz algumas dúvidas a colaboradores dele. Mas se ele já não estava a compreender bem o mundo que o Rio odiava, ainda menos terá compreendido esta crise estudantil, ou não? Sim, portanto, a crise estudantil é mesmo grave. Quer dizer, eu estava a referir, portanto, não é uma coisa... há manifestações de estudantes, há ocupação de universidades. As universidades tornam-se uma espécie de comunas geridas por assembleias gerais de estudantes. A Sorbonne torna-se a Universidade do Povo. Coisa assim. Há confrontos entre manifestantes e a polícia. Não há muito poucos mortos, quer dizer, mas há muitos presos e muitos feridos. Mas repare, isso continua até hoje, que é uma coisa que sempre se surpreende. Nós vemos aquelas imagens extraordinárias com toda a gente à pancada, mas depois é muito raro morrer gente. Isso tem a ver com a polícia francesa tentar evitar mortandade. Portanto, reparem, é porque enquanto os manifestantes franceses também estão muito habituados a fazer barricadas e atacar a polícia também está muito habituada a lidar com eles e, portanto, desenvolveu técnicas em França que não há noutros países, que não havia no México, que não havia na Grécia, por exemplo, onde se matam imensos estudantes, nem nos Estados Unidos, onde há mais mortos do que em França, em 1968, salvo erro, em confrontos dos estudantes. Porquê? Porque nos Estados Unidos mandam os guardas nacionais sem experiência. Em França a polícia tem imensa experiência porque não faz outra... Enfim, uma das grandes... faz mais coisas. Mas uma das coisas que faz, e muito profissionalmente, é conter manifestações e protestos. Sim. E, portanto, tem grandes técnicas de conter, evitando, isto é, conseguindo conter as manifestações sem causar mortes. Portanto, tem essa arte de fazer isso, quer dizer, tem essa arte e, portanto, enfim, também é brutal, claro. As manifestações não são só nas universidades, também chegam aos liceus e depois afetam os sindicatos. Os sindicatos, e muitos deles sindicatos comunistas, portanto, alinhados com o Partido Comunista Francês, a 13 de maio inicia uma greve de solidariedade com os estudantes, ou aquilo que parece ser uma greve geral de solidariedade com os estudantes, que para os números, mais uma vez, são discutíveis, vou dar um número, mas há números diferentes, 11 milhões de trabalhadores, cerca de mais de um quarto da população francesa, quer dizer, para em solidariedade com os estudantes. Agora, e reparem, ao contrário das revoluções do século XIX, tudo isto é transmitido pela rádio, enquanto está a acontecer, e à noite na televisão. Só há uma televisão, a televisão do Estado, mas transmite imagens destes acontecimentos. Portanto, nós aqui já falamos, aliás, do Vietnã como a guerra da televisão. Esta é a primeira revolução da televisão em França. Quer dizer, uma revolução que está a ser seguida não apenas em Paris por quem sai à rua, mas também quem está em Lyon, quem está em Marseille, etc., está a ver na televisão aqueles acontecimentos. Portanto, a sensação que se tem é de uma França em caos, em colapso. E é isso que a oposição ao general de Gaulle, obviamente, tenta capitalizar. O François Mitterrand, que nessa altura já é um dos principais opositores ao general de Gaulle, tinha sido sempre, desde os anos 40, porque o François Mitterrand, antes de ser socialista, tinha estado do lado do regime de Vichy, do Marshal Pétain, portanto tinha estado sempre, depois passa para a esquerda, e sempre em oposição ao general de Gaulle nestas várias encarnações políticas, e a 28 de maio o François Mitterrand aparece a dizer que o Estado deixou de existir, é a expressão dele, a França deixou de ter Estado, e ele declara-se pronto para formar um novo governo e fundar outra vez o Estado. Isto é típico das revoluções do século XIX. Uma sexta república. É, uma sexta república. E repare, era assim que tinha acontecido em 1830, em 1848. Era isto que tinha acontecido. Há convulsões na rua em Paris, a oposição aparece a dizer... que estamos nós, portanto, o governo perdeu a autoridade, aqui estamos nós para formar um governo, e depois o governo desaparece e eles estão no poder. E em maio, no fim de maio de 1968, é isso que parece que está a acontecer em Paris. Até porque, em determinado momento, a 29 de maio, ninguém sabe onde é que está o general de Gaulle. Desaparece. Desapareceu? Ele, nessa manhã de 29 de maio, cancela o Conselho de Ministros,
esvazia a sua secretária de todos os documentos. Eles depois vão ao seu gabinete no Palácio Élysée e os dossiês, está tudo vazio, desapareceu tudo. Portanto, o general de Gaulle desapareceu e levou. Portanto, ele sai de helicóptero, ninguém sabe para onde é que ele foi. Isto é, o próprio governo, Georges Pompidou, não sabe para onde é que foi o general de Gaulle. Ainda não havia telemóveis? Não havia telemóveis, não sabe. Não, o Georges Pompidou apela aos radares. Veja onde é que está o helicóptero do presidente. Quer dizer, o presidente desapareceu. Portanto, há uma sensação bem... O presidente fugiu, tal como tinha fugido o rei em 1830, tal como o rei Carlos X, tal como tinha fugido o rei Luís Filipe em 1848. Portanto, era assim que tinham conhecido essas revoluções. Portanto, os reis fogem, o poder cai. Portanto, aqui o rei, o presidente, também fugiu. O Pompidou chega, de repente, alguns elementos da segurança chegam, vão ter com ele e dão-lhe uma pistola para ele se defender quando o Palácio do Governo for atacado. Quer dizer, portanto, este é o ambiente que há a 29 de maio de 1968 em Mas Paris. o de Gaulle não tinha fugido. O de Gaulle, de facto, saiu do país, saiu da França. Foi para a Alemanha, onde contactou com os comandantes das forças militares francesas que estão em Baden-Baden. Portanto, a França tem um exército na Alemanha, um exército de ocupação, como tinham ainda então os aliados que tinham vencido a Segunda Guerra Mundial. Essas eram as forças militares francesas mais disciplinadas, mais preparadas, em que o general de Gaulle tinha mais confiança. Eram comandadas por um oficial que era muito próximo dele, que era o general Jacques Massieu, que tinha sido um veterano da Argélia, sempre fiel ao general de Gaulle, e o que o general de Gaulle faz. Enfim, há vários relatos do que é que se passou exatamente. Uns dizem que o general de Gaulle tinha desesperado, tinha de facto saído com a ideia que tinha perdido o controle e que tinha sido, e depois terá sido o general Massieu a dizer não, mon general, volte, que nós o apoiamos. Outros não, dizem que o general foi lá só para confirmar que tinha o apoio, para poder voltar à França com o apoio das forças militares francesas mais operacionais que havia. Isto é, um exército que podia entrar em França e restabelecer a ordem. É isso que ele faz, a 30 de maio, regressa com o conforto de ter essas forças operacionais, digamos que, do lado dele. E depois, porque é que não acontece nada de mais sério? Bem, uma da coisa que ele faz, uma das primeiras coisas que começa a desinsuflar, portanto, primeiro corre com o Pompidou, quer dizer, isto é, ele, enfim, em julho, portanto, demite o Georges Pompidou, portanto, e restabelece, digamos, a força, a ideia de que nos gaullistas quem manda é ele, o general de Gaulle, não manda mais ninguém. Portanto, aquilo que se estava a tentar tornar uma espécie de novo de Gaulle, o Georges Pompidou, ele afasta-o. Porque era o primeiro-ministro, então? Era o primeiro-ministro, e, portanto, ele demite-o, portanto, restabelece, digamos, a hierarquia, já não há dúvidas sobre quem manda. Depois, o Partido Comunista Francês, que podia ter lançado os sindicatos em contestação também, o Partido Comunista Francês manda, digamos, os sindicatos recuar, quer dizer, deixarem de continuar a manifestar solidariedade com os estudantes. Porque várias razões, quer dizer, o Partido Comunista Francês está teleguiado pela União Soviética, a União Soviética não está interessada em que o general de Gaulle caia. O general de Gaulle é anti-americano, etc. Portanto, é um regime ótimo que eles têm em França, quer dizer, é preferível a qualquer outro regime do ponto de vista da União Soviética, o regime francês do general de Gaulle. Isto é o general de Gaulle está sempre a falar da Europa, do Atlântico aos Urais, quer dizer, incluindo também a União Soviética, na ideia que a União Soviética também faz parte da Europa, contra os Estados Unidos. Quer dizer, e os estudantes em si também não eram propriamente comunistas, não é? Os estudantes em si também não eram comunistas e, portanto, o Partido Comunista Francês também não tem grande confiança naquela revolução. Porque eles estavam já à esquerda, aquilo era a extrema-esquerda, à esquerda do já PC, já os maoístas. Têm muito mais como referência à China comunista do que propriamente a União Soviética. Para eles, a União Soviética é também um Estado burguês. E a China comunista sim é que é. Portanto, o Partido Comunista Francês também não está, talvez, demasiado tentado em entrar num movimento em que há tanta gente com que eles não conseguem controlar. E que pudesse até pôr em causa o seu poder sindical. E depois, claro, o governo também cede. O governo cede. Sim, o Partido Comunista Francês, obviamente, tem demasiados interesses para os arriscar. Tem aqueles sindicatos todos, etc. E, portanto, quer manter esse poder. E o governo cede-lhe muito. Quer dizer, cede aos trabalhadores com aumentos de salários mínimos, redução dos horários de trabalho, enfim, coisas que depois vão ajudar ao crescimento da inflação nos anos seguintes, até à crise de 1973.
E, finalmente, os gaullistas, isto é, o gaullismo tinha mesmo um apoio em França. Os gaullistas, quando percebem que o general de Gaulle está de volta, vão para a rua. A 30 de maio, em Paris, há uma enorme manifestação de 1 milhão de pessoas. Isto é, contra as manifestações de 20 mil estudantes, etc. De repente, 1 milhão de pessoas na rua, de apoio ao general de Gaulle. Isto é, o André Malraux, aquelas grandes figuras estão todas na rua a apoiar o general de Gaulle, vão imensa gente da resistência francesa, aqueles que combateram os nazis, que vêm à frente a apoiar também o general de Gaulle. Portanto, há esta manifestação, o general de Gaulle convoca eleições a 23 de junho e os gaullistas têm a maior maioria de sempre. Em 486 lugares no Parlamento eles elegem 353 deputados. Os comunistas ficam reduzidos a 34 e os socialistas a 57. Ou seja, portanto, é uma maioria... Os franceses não estavam com a rua. Os franceses não estavam com os estudantes de Paris. Quer dizer, a França não estava com os estudantes de Paris. Estava com o general de Gaulle e correspondeu ao general de Gaulle. Agora, isto é também o... também o fim do gaullismo. Isto é a última grande vitória do general de Gaulle e é também o começo do fim. O general de Gaulle consegue afastar Pompidou, portanto, em julho, depois de confirmar estas vitórias todas, ele afasta o primeiro-ministro, que era que se tinha tornado o seu rival dentro da Quinta República Francesa, mas ele está a prazo. Em janeiro de 1969, o Pompidou anuncia logo a sua intenção de se candidatar à presidência da República. Certo. Portanto, as eleições presidenciais seriam em 1972. Mas, quer dizer, logo em janeiro de 1969, portanto, o Georges Pompidou, que o general de Gaulle afastou do governo, declara-se imediatamente como o sucessor do general de Gaulle. Diz, eu vou candidatar-me às eleições a seguir. Portanto, de repente já há... Isto é... De Gaulle não consegue anular o Pompidou como uma força, quer dizer, consegue o afastar, mas não consegue anulá-lo. E de alguma maneira o general de Gaulle percebe isso. E ele convoca um referendo em abril de 1969, portanto, mais ou menos um ano depois do maio de 68, que é sobre uma coisa pequena, descentralização administrativa, uma coisa que não tem muita importância, quer dizer, não é assim uma coisa fundamental. Mas ele convoca um referendo e tem um plano de descentralização administrativa. E perde esse referendo. Isto é, perde o referendo, tem 47% dos votos a favor, 52% são não contra a reforma dele. E segundo a regra dele, mas ele tinha uma regra, ele demite-se imediatamente ao perder este referendo. Um referendo sobre uma questão marginal, digamos assim. E que se calhar nem precisava de ter convocado. Não ter convocado, mas de alguma maneira corresponde um bocadinho à ideia que ele terá tido de que não posso... não posso... Isto é, não posso forçar mais a nota, quer dizer, de facto a França... Que o seu tempo estava mesmo a chegar ao fim. O tempo tinha chegado ao fim, portanto, e vou sair, quer dizer, e sai obedecendo à regra que ele tinha, que é o Presidente da República Francesa tem de ganhar todas as eleições e todos os referendos, sejam quais for a sua importância ou a sua matéria. Portanto, ele perdeu, é a única eleição que perde, e sai. E isto é a verdadeira viragem. É uma viragem porque, de facto, a Quinta República nunca mais volta a ser a mesma. Isto é, não volta a haver um outro presidente como este. Quer dizer, o Pompidou acaba por substituir o de Gaulle em 1969, depois há eleições presidenciais, o Pompidou torna-se presidente da República, enfim, adoece e depois morre em 1972. Em 1974 é o Valéry Giscard d'Estaing que é eleito presidente, mas não consegue ser reeleito em 1971. E depois vem o François Mitterrand, em 1981, que pela sua prática muda completamente a lógica da Quinta República, porque o François Mitterrand ganha as eleições presidenciais e depois convoca eleições legislativas, ganha-as também, mas depois mais tarde dissolve o Parlamento e convoca novas eleições. O seu partido, que é o Partido Socialista Francês, perde as eleições e o François Mitterrand, em vez de se demitir como teria feito o general de Gaulle, mantém-se na presidência da República e inicia aquilo que ele chama uma coabitação. Isto é, o presidente é de um partido e o governo é de outro partido. E isto era contra a lógica da Quinta República do general de Gaulle. E o que quer dizer que o presidente já não é o presidente que a todos os momentos pode dizer que tem
atrás de si toda a França. É apenas um ator político, entre outros atores políticos, um ator político que tem imensas prerrogativas e poderes. É, de facto, um dos chefes políticos que no Ocidente tem mais poder do que o Presidente dos Estados Unidos, por exemplo, mas já não é aquele rei democrático, aquele rei republicano que era o General de Gaulle. Mas aí, muito provavelmente, é verdade aquilo que o Raymond Aron dizia. Sim. Ninguém podia ser um presidente como aqueles, a não ser o General de Gaulle. Isto é o último rei republicano, o último rei da França, um rei republicano. É isso que o General de Gaulle foi entre 1958 e 1968, porque de facto é em 1968 que acaba o gaullismo, quer dizer, acaba o gaullismo. De certa maneira, a Quinta República continua, não é? A Quinta República continua até hoje. Em breve, a duração da Terceira República, portanto, vai ser há quem diga que a já mais não, longa, mas já não é a mesma coisa. Desde os anos 80, que já não é bem a Quinta República, tal como tinha sido imaginada pelo General de Gaulle, esta monarquia republicana. Mas, claro, o Presidente ainda continua a ser este Júpiter, como o Emmanuel Macron quer ser, isto é, aquela figura que é uma figura, de facto, que é uma das últimas figuras na Europa que faz lembrar um poder executivo do século XIX, quer dizer, um rei das monarquias constitucionais do século XIX, com aquela veneração, aqueles poderes, aquela majestade toda, aquela coisa, aquela encenação enorme, só que não é o General de Gaulle. Exato, isso não é. Mas também não deve voltar. Não há outros, já não há outros. Muito bem, e assim termina esta e o resto da história. Nós voltamos para a semana com o tal programa 200. Estamos a preparar uma coisa especial. Não se esqueça de aparecer. Até lá.